Votos cordiais de saúde e paz a todos. Quando pensamos em trabalhar o tema justiça divina, é uma homenagem que estamos prestando a uma das obras da codificação espírita, porque é preciso que se compreenda que ser espírita é entender e conhecer aquilo que os espíritos trouxeram e que foram organizados por Allan Kardec a seu tempo. E assim nós dissemos, ou estamos chamando a atenção para esse detalhe, tendo em vista que não apresentando nenhum tipo de hierarquia e nenhuma casa que venha a tomar conta de outras casas, há indivíduos que se colocam na posição de espíritas, mas que não são poucas as vezes que mesclam aquilo que os espíritos trouxeram com as suas crenças particulares. Portanto, é necessário que nós venhamos a conhecer de fato o Pentateuco kardeciano para compreender a forma de ver e, na medida em que nós passamos a enxergar com os olhos dos espíritos, nós iremos pautar a nossa vida calcada em valores distintos daqueles que a própria materialidade se nos apresenta. Portanto, é um desafio para cada um de nós estarmos no mundo sem sermos dele e tendo a capacidade de discernir quando os problemas surgem, nos convidando a de fato refletirmos sobre esses problemas numa ótica completamente diferente. Porque somos obrigados a voltar um pouco na história e a perceber o quanto essa maneira de enxergar a relação da criatura para com o Criador ainda hoje marca a nossa forma de enxergar, em especial quando as dificuldades se apresentam, porque buscamos esse termo justiça, e é óbvio que naquele período em que surge o Espiritismo, o materialismo tomava conta e as pessoas exauridas daquela perspectiva de uma divindade antropomórfica não conseguiam encaixar mais a força que a razão já lhe apresentavam com o padrão de consequências no qual as religiões tradicionais apresentavam. Em especial, quando o fenômeno da existência chegaria ao fim, a termo, como é comum e é a única, talvez, das poucas certezas que nós temos, é que a nossa existência chegará a termo, levantava-se então inúmeras teses do que iria acontecer depois disso. E essa justiça divina, da mesma forma em que já era vista de uma maneira um pouco equivocada enquanto no período da Terra, porque segundo alguns seriam eleitos e outros castigados, criava-se agora uma grande ansiedade para compreender o que de fato acontecia com o indivíduo quando ele deixasse o seu corpo físico e entrasse para o mundo dos mortos. E é indiscutível que, fazendo uma análise, por que não dizer filosófica, quando nós observamos o entendimento que aqueles que estão voltados e vinculados ainda às religiões tradicionais, eles ainda assim creem e enxergam, terão grande dificuldade em perceber o que ocorre do outro lado, em especial porque estará marcado, acima de tudo, por uma palavra que todos nós experienciamos naturalmente em nossa vida, chamada de medo. Porque, afinal de contas, era apresentado a tese de que na cabeça de muitos ainda hoje perdura, de que o indivíduo, quando chega a termo, ele terá caminhos pré-estabelecidos, do qual será julgado por alguém ou alguma coisa, ou até mesmo pelo próprio Deus, e a partir dali será colocado no lugar em que ele compete, tendo em vista o que ele fez durante o seu processo existencial. Se torna o temor muito maior quando se parte da ideia inicial de que o espírito é formado no momento da concepção, de tal forma como se pensa no cristianismo, podemos chamar tradicional, o espírito surge sem passado, apenas com futuro,
e um presente que até então não se torna consciente, tendo em vista que agora encontra-se no ventre da sua genitora. Então essas religiões vão dizer que o espírito surge ali juntamente com o corpo, apresentando-se agora a grande novidade que é a terra, porque até então não existia, e em especial lançando uma grande ansiedade pelas informações que recebe advindas dessas religiões, que aquilo que se espera do lado de lá será ou o paraíso eterno, ou talvez a figura do diabo, que estará ali atormentando o ser por toda a eternidade. Para aliviar, acrescenta-se uma tese de que surge o purgatório para aqueles pecados que foram feitos uma análise e não são tão graves assim, de tal maneira que o indivíduo irá expurgar e posteriormente passar para algo melhor. E quando nós fazemos essa mesma análise, agora projetando os nossos olhos sobre o grande paraíso, bem como o inferno, ao mesmo tempo somos tomados de algumas curiosidades, em especial porque o parâmetro que todos nós temos é a nossa vivência na Terra. O que seria para nós viver num paraíso? Talvez, segundo consta aquelas ideias, de que nós estaríamos ali repousando junto aos anjos o tempo inteiro, ouvindo harpas, passeando com as nuvens para lá e para cá, e eu fico numa situação meio que constrangedora quando eu sou tomado por algum vírus que me coloca na cama durante uma semana. No 7º ao 8º dia que eu já estou me sentindo melhor, para mim é um verdadeiro caos ficar sem fazer nada. E eu não sei se o paraíso de fato seria paraíso ou se seria para mim um inferno, porque você passar a eternidade sem nenhum trabalho, sem nada edificante para ser feito, sem uma fofoca fraterna para que a gente venha fazer, eu fico pensando que é melhor talvez dar um jeito para ver se vai para um lugar um pouco mais animado. Então, nessa perspectiva, nós começamos a ver que o paraíso talvez não seja tão paraíso assim. E é nessa situação, é neste cenário, que a doutrina espírita chega trazendo paradigmas diferentes que nos fazem entender agora a justiça numa perspectiva distinta. A começar, porque este espírito que agora vem à Terra, ele não surge ali, ele não brota naquele instante, ele vem fruto de um passado, ele já traz toda uma herança, de tal maneira que o desconhecido para ele já não existe, nem no mundo espiritual, porque nós iremos retornar de onde nós viemos, muito menos à Terra, porque não é a primeira vez que nós chegamos aqui e aqui estagiamos. A questão é que normalmente nós, espíritos, quando reencarnamos, nós não tememos a Terra em si, mas as provas que nós iremos enfrentar diante da própria consciência que nos aponta algumas questões que deixamos pendentes no passado. Então a doutrina espírita lança uma ideia completamente diferente e leva o indivíduo a refletir sobre este fenômeno morte. É quando, lançado o Livro dos Espíritos, posteriormente o Livro dos Médiuns, para desmistificar a mediunidade, depois o grande roteiro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, vem apresentar então sobre essa condição da justiça, das consequências que nos aguardam e que todos nós somos testemunhas com o nosso próprio processo do existir, que seria a obra O Céu e o Inferno, lançada em 1º de agosto de 1865. E essa obra é um convite ostensivo a que nós venhamos a refletir e pensar na morte, para que venhamos a meditar melhor sobre a vida. Vamos pedir licença, porque o início da obra, há uma frase que Allan Kardec nos traz, que nós fazemos questão de frisá-la nesta noite. No capítulo 1º, o primeiro parágrafo diz assim: vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é concreto. E morremos, o que não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Em que nos transformaremos? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal é a alternativa para sempre ou para nunca mais. É tudo ou nada. Ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado sem volta.
Vale bem a pena pensar sobre isso. E é interessante, porque a doutrina espírita vai lançar esse paradigma para nós. Pensar sobre o que nos aguarda, porque é uma relação íntima com o que nós fazemos hoje. Eu vejo duas posições quando eu observo Allan Kardec neste primeiro parágrafo. Primeiro, é uma maneira bem cartesiana de falar. Vivemos, pensamos e agimos. Isso é certo. Cartesiano, objetivo. E um pouco de Shakespeare em ser ou não ser, quando ele de fato questiona. Então, a partir de agora, nós precisamos fazer uma leitura de fato do que nos aguarda, mas construindo esse raciocínio não apenas como crença imposta, porque a doutrina espírita ela não pauta os seus critérios em imposições de pensamentos, mas, acima de tudo, baseada nos princípios que foram experimentados e analisados pelo codificador. Comecemos pela própria perspectiva da realidade de anjos, demônios, paraíso e inferno, no qual Allan Kardec, nesta obra, constrói uma linha de pensamento ímpar, que buscaremos aqui de maneira muito pálida, talvez passear por estes princípios, mas sempre chamando a atenção para o nosso processo existencial. Para as religiões tradicionais, Deus tem essa característica antropomórfica. Para a doutrina espírita, ele é soberanamente justo e bom, o que causa em muitos de nós, às vezes, um desconforto, principalmente quando a vida se nos coloca de supetão algumas situações que nós não gostaríamos. E aí perguntamos à própria divindade, onde está a sua justiça? Em especial, o seu amor. Porque a primeira realidade é que Deus, na perspectiva espírita, falando desse contexto de ser a inteligência suprema e soberanamente justo e bom, ele observa o ser não na sua transitoriedade, mas, acima de tudo, no ser eterno que se é. Ou seja, a sua mensagem não é para as nossas personalidades, que cedo ou tarde voltarão para o túmulo, porque já tivemos tantas outras, mas para o ser eterno que nós somos, porque viemos da pátria dos espíritos, da qual todos nós pertencemos. Então é uma mensagem que vem, por isso, palavras de vida eterna. Então Deus, nessa perspectiva, segundo o próprio João Evangelista, ele também dá o seu conceito dizendo de que Deus é amor, mas é um contrassenso, um profundo paradoxo, nós enxergarmos Deus nessa perspectiva de inteligência suprema, e em especial como sendo amor, e lançar a ideia de que Deus, na sua ira, cria paraísos e infernos, separando pessoas que profundamente se amam. Há algo contraditório aí. Qual o pai ou a mãe que gostaria de estar agora no paraíso, sabendo que um seu filho encontra-se perdido na figura do inferno? Eu pergunto aos pais presentes, passem pela cabeça uma situação desse tipo? E se de fato estariam no paraíso felizes, sabendo que os filhos... E aí eu vou ser cruel agora, porque eu saio da questão dos filhos e pulo para os netos, porque eu vejo que avô e vó, o negócio é mais complexo ainda, se de fato queriam que os seus netos estivessem numa situação desse tipo. E simplesmente sabendo, não poderiam sair de lá para auxiliá-los cá. Teria que simplesmente fazer de conta que nunca houve vínculos nem sentimentos. Então essa ideia do paraíso e desse inferno, porque segundo consta, o paraíso tem anjos, e nessa questão dos anjos, vale uma pergunta: por que Deus não nos fez anjos e nos colocou na terra para esse processo de sofrimento? Custava nada ter me colocado como anjo na hora da criação? Mas se a gente olhar por esse ângulo, então Deus é parcial, porque escolheu uns para se encontrar no paraíso. E aqueles outros, como nós, que nos encontramos na terra, repletos de desafios. É estranho, não fala a nossa razão. E quando nós passamos então para a figura do diabo e o grande mito, no entanto, essa mitologia nos fala diretamente a nossa conduta. Fala-se que Lúcifer fazia parte do grupo dos arcanjos, daqueles espíritos elevados, e por inveja num espírito puro, que coisa estranha, dá as costas à divindade e cai na terra. É o famoso anjo decaído.
Se nós analisarmos na perspectiva espírita, então, nós poderíamos dizer que cada um de nós trazemos um traço do Lúcifer. Por quê, Alisson? Porque é exatamente aí que a doutrina chega para desmistificar, apesar de trazer entre os seus adeptos que ainda não conhecem a doutrina de forma verdadeira um grupo imenso de místicos. Tem gente que usa pedra, tem gente que usa não sei o quê, para que o sol, para que a energia da pedra, para que... Nada disso é espiritismo. Espiritismo não tem nada disso. Nem imagem, nem incenso. Alisson, incenso serve para quê? Para mim, para espirrar, porque eu tenho uma rinite alérgica incomum. Mas aqueles que utilizam e conseguem um grau de concentração é válido. Porque não é a ferramenta em si, é o que ela lhe causa em termos de pensamento. Não estamos aqui descredenciando, só estamos dizendo que não há nada mágico, nada que solucione. Então a doutrina espírita nos fala a razão. Então nesse instante, nós começamos a perceber que agora ela nos convoca a entender esse fluxo da justiça divina, e em especial nessa obra, onde ele vai dividir em dois grandes grupos, ou duas grandes partes, onde a primeira ele vai fazer essa tese, ele desmonta, ele desconstrói a tese do inferno, a tese do paraíso, dos anjos e dos demônios. E agora, ao final da primeira parte, ele apresenta o código penal da vida futura. O que de fato acontece com cada um de nós hoje. Hoje. A verdade é essa. Por que hoje, Alisson? Mas não é ao espírito que ele fala, é a mensagem espírita. Ela atinge o espírito, estando ele na condição de desencarnado, fora da carne, ou estando ele na condição de encarnado, como nós nos encontramos. Por quê? Porque a lei divina ela é única. Ela não se subdivide para aqueles que estão encarnados e desencarnados. Então, a partir daí, ele vai fazer com que a gente reflita. Porque no momento em que ele traz a segunda grande descoberta de que nós somos espíritos por essência e precisamos vir à Terra para este processo do exercício dos valores e da aquisição dessas virtudes crísticas, nós agora estamos numa escola e, assim como tal, nós iremos passar em algumas matérias, ser reprovados em outras, gerando uma situação de um débito, onde este débito agora não estará anotado em livro de nenhuma pessoa, nem nenhuma entidade, nem talvez o próprio Deus, se considerarmos como uma personalidade única. Mas até isso Allan Kardec vai atrás, porque aqueles que estão voltados para as religiões querem ser os detentores da verdade a todo custo. E ele, sabendo desse princípio, ele pergunta aos Espíritos, na questão 621, no Livro dos Espíritos, onde está escrita as leis divinas. E os Espíritos respondem de forma ímpar na consciência. Não era no Livro dos Espíritos, que decepção. Nem era em nenhuma outra obra sagrada. É na consciência. Então, na verdade, nós caminhamos para despertar a consciência na qual se encontra a lei divina em nós. E enquanto a gente não desperta, o ciclo ele se repete, no qual os espíritos afirmam a Allan Kardec que é necessário voltar à Terra. E neste processo do voltar, nós iremos nos deparar com as situações que nós deixamos para trás e que neste mergulho esquecemos, mas que as consequências não deixam de acontecer, no qual será classificado na doutrina como provas e expiações. Então existe uma relação direta em todas as vidas. Hoje nós somos a síntese de tudo que nós vivenciamos. E isso é fantástico. Porque agora a ideia do medo de ter alguém que há de nos punir ad eterno, ela não existe mais. A perspectiva que se tinha antes era uma condição de uma heteronomia, ou seja, o que iria acontecer conosco estava fora dos nossos desejos. Não era controlado por nós. Nós éramos vítimas dessa divindade. Quando a doutrina espírita chega à Terra, apresentando esse conceito da divindade, apresentando o conceito de que nós somos espíritos, logo temos um passado e um futuro. E a condição do reencarnar para repetir as lições e aprender, chegamos a um nível tal que saímos da heteronomia e assumimos a chamada autonomia. E aí é a grande proposta de Jesus.
Por isso dissemos, de maneira muito clara, que o Espiritismo é, de fato, o Evangelho redivivo. É a mensagem de Jesus novamente na Terra. Porque quando a gente passa os olhos no Evangelho, perceberemos que o que Jesus proporcionava aos indivíduos que estavam com ele era uma condição chamada autonomia, e não heteronomia. O indivíduo que toma posse de si, compreendendo essas leis, e agora opta por viver de acordo com o que ele acredita ser o certo. Obviamente que a doutrina, então, por sua vez, ele acrescenta de maneira clara um conjunto de leis, chamada de leis naturais, que são as leis morais. Em que o indivíduo, ele simplesmente compreende a mensagem de Jesus na condição do renuncia-te a ti mesmo. Ou seja, renuncia-te a esses teus impulsos que são contrários à lei divina e opta por mim, carrega a tua cruz. Não há nada nessa cruz, a não ser as nossas próprias mazelas, o nosso desejo de caminhar conforme nós queremos, achando que não há lei. E aí vem esse código da vida futura, que Allan Kardec nos traz de maneira preciosa alguns itens, onde ele pôde observar através do diálogo com os espíritos, e com isso a perfeição da justiça divina, que faz com que nada do que ficou pendente, nem nada do que a gente faça meia boca, fique para trás. O problema é quando chega a conta, que aí a gente sempre acha ruim, achando que deixamos ou que algo está errado nessa vivência. E aí, mais uma vez, iremos utilizar do próprio livro, do Código Penal da Vida Futura, do livro O Céu e o Inferno, quando ele vem com alguns itens, se não nos falha a memória agora, 33 itens. E nós separamos poucos, muito poucos, só para que a gente discuta alguma coisa e não vamos discutir todos agora. Sendo o sofrimento inerente, olha o que ele coloca, no 5º item. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, como o gozo à perfeição, a alma traz em si o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, como o céu se acha por toda parte onde existam almas felizes. Não há geografia, nem é necessário a gente esperar o desencarne para entrar neste céu, muito menos nesse inferno. Porque ele é um estado de alma, é um estado de espírito, perdão. E aí vem a grande lição para nós, do que é que nós estamos, ou onde estamos, vivenciando ou pautando a nossa vida. E a dificuldade agora é essa. Porque essas imperfeições é que nos geram o sofrimento. Agora, desde quando a gente quer, de fato, largar as imperfeições? É algo que a gente precisa refletir urgente. Por que, Alisson? Porque tem pecado que é bom. Na verdade, se você pensar em pecado, a palavra peccatum, que é ação, me diz uma ruim. Tem uma ou outra que é ruim, de fato, mas a maioria é boa. Observa, é só pensar. Preguiça. Ninguém tem. A gente malbarata o tempo direto. Se a gente soubesse e lembrasse o quanto a gente lutou para reencarnar, a gente não perdia tempo com tanta bobagem como a gente perde. E a gente fica nessa. Estou dando só um exemplo, fora outros que aqui a gente poderia relatar. Então, as nossas imperfeições irão gerar em nós as consequências. Aí a pergunta que se faz é, a dor, então, o sofrimento, ele é punitivo. Na justiça divina, não. O sofrimento ele não é punitivo. O sofrimento ele passa a ser corretivo. Porque aquela ideia que a gente tinha do Deus que castigava não é real. Por que não, Alisson? Porque na sequência dos novos paradigmas que Allan Kardec trouxe, ou melhor, que os espíritos trouxeram e Allan Kardec apresentou, a gente vai entrar nesse quesito dessas leis morais. E um elemento tal que marca a nossa vida, que a gente nem está preocupado com ele, a gente está preocupado com a alma, às vezes, mas muito mais com o corpo. Só que esquece que existe uma relação direta entre esses dois universos, que é chamada de perispírito. E esse elemento que liga o espírito ao corpo, ele para nós ele é fundamental, porque ele é a impressão digital de tudo que nós fizemos e pensamos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não respondam, só pensem. Todos nós estamos aptos a convidar os nossos familiares e amigos
afetos e desafetos para uma sessão de cinema de um dia para ver o vídeo das nossas vidas, nos momentos em que nem todos estão presentes. Ver o que a gente fez, ver o que a gente pensou, ia passar na tela aqui para vocês. Será que nós estamos aptos a isso? A gente se sentiria bem? Vamos distribuir pipoca para todo mundo, porque vai ser uma vida linda de ser vista. Se não, façam como eu, se preocupem. Por que isso? Porque esse perispírito, ele guarda tudo aquilo que nós fizermos com o corpo e as nossas ações. Na medida em que Allan Kardec pergunta aos espíritos e eles dizem assim, a lei divina está na consciência, quando nós largamos o corpo, que muitas vezes nós conseguimos entorpecer, muitas vezes, nem sempre, viu? Mas nós conseguimos entorpecer essa consciência, nós iremos chegar do lado de lá e nos deparar com o ser real que nós somos, sem máscaras e o pior, com a possibilidade de espíritos que nos ajudam a enxergar o que nós fizemos. E isso eu já estou falando num momento legal, em que a gente já foi amparado e etc. Porque a doutrina espírita vai nos falar da lei de afinidade, que a gente vai estar junto espiritualmente a espíritos que estiveram junto conosco o tempo inteiro. E alguém pode dizer assim, mas Alisson, eu não sei quais são os espíritos que estão do meu lado o tempo inteiro. E a doutrina espírita, mais uma vez, de maneira muito clara, vai nos trazer um conceito que é a lei de afinidade. Nós nós atraímos esses espíritos através do pensamento, da ação, de determinados hábitos. Quantas vezes em reunião mediúnica nós não conversamos com os espíritos, eles dizem, eu não tenho nada contra fulano, nem sei quem é, não, mas eu gosto do que ele faz. Ele é triste, eu sou triste, eu prefiro ficar do lado dele que também é triste. 2 depressivos juntos. Verdade. Eu gosto porque ele bebe, o outro eu gosto porque ele farra. E eu adoro estar com ele. Então, as nossas ações irão falar para nós quem são as nossas parcerias. Ora, nós vamos desencarnar, isso é fato. Na hora em que a gente deixa a veste física, primeiro ponto e grande desafio vai ser desencarnar. Porque morrer é biológico, desencarnar não. Talvez a gente seja tão apegado às coisas da terra, inclusive ao corpo, na questão narcisista e da vaidade, que a gente vai ficar no corpo, sentindo, às vezes, o próprio estado de putrefação. É um castigo? Não, é resultado das escolhas que nós estamos fazendo. Porque, na perspectiva espírita, Deus, na sua inteligência suprema, dá ao filho a consequência do próprio filho, mas sempre dando a luz para que ele modifique a sua própria realidade. O desafio está aí. A gente fica esperando que Jesus nos salve. A gente já parou para raciocinar sobre a palavra salvar? Só se salva quem está em perigo, em apuros, em algum problema. Oi, então nós estamos em apuros. Quais apuros nós estamos? Na nossa vida comum. Enxergando e vivendo ela, esquecendo que o termo chegará e como espíritos estamos angariando a nossa herança para voltar à espiritualidade. Alisson, e a gente volta bem ou mal? Não sei. Morre-se tal qual se vive. Eis o desafio. Morre-se tal qual se vive. Então nós estaremos agora voltados para vícios, são espíritos viciados que vão nos levar para as regiões onde se vivencia os vícios. Não é simples? A gente vai sair. Quem é que você chama para sair? Normalmente as pessoas que nós temos afinidade. A gente vai sair do corpo. Quem é que vai estar esperando a gente? Quem tem afinidade. Mas, Alisson, meu pai, minha mãe, vai. O problema é que se você estiver numa faixa vibratória diferente, você não vai enxergá-lo, só vai enxergar os parceiros. Encontraremos isso nas obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, enfim, no céu e inferno. Que Allan Kardec pega a segunda parte dele e começa a trazer experiências de espíritos nas condições mais diversas. Ele bota espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos... E aí ele vai trazendo um relato, diálogo que teve com esses espíritos. E é interessante perceber que a vida, de fato, continua com todas as suas características, sem tirar nem pôr.
as mesmas dores, as mesmas doenças, porque esse espírito estará impregnado dessa energia. Então, a morte na doutrina espírita nos fala sobre a vida. Quer morrer bem? Viva bem. Conhece a ti mesmo. Perceba as grandes dificuldades que nós trazemos e as nossas velhas tendências. O desafio está aí. Aproveite enquanto é tempo para começar a parar essas arestas. Estamos falando isso em relação ao que vai nos seguir para lá. E, em especial, algumas preocupações. Mas, Alisson, preocupações. Tem gente que chega do lado de lá altamente preocupada, estressada, com herança, com negócios, com a família. Mas, Alisson, a gente não se preocupa com a família, se preocupa. Mas, acima de tudo, se nós trabalhamos o valor da fé raciocinada, de que existe uma razão de ser para tudo e que cada um escreve a sua própria história, nós conseguiremos aliviar um pouco essas preocupações. E buscaremos recursos para auxiliar esses espíritos amados que estão na terra. Então, em termos de morte, a justiça se apresenta dessa maneira. E aí, adiantando, a gente agora precisa enxergar essa relação em termos da justiça divina quanto vida. E os espíritos continuam, Allan Kardec continua, para que a gente faça essa análise. Toda falta cometida, todo mal realizado, esse é o item 9 do Código Penal, da vida futura. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Todo mundo entendeu? Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. É óbvio que nós somos jogados imediatamente à ideia de pagar a dívida à divindade. Não. A lei divina está na consciência. É ela que dói. Aí chega lá, você diz, mas rapaz, eu fiz. Não adianta. Não tem como esconder, porque essa lei divina faz parte, essa consciência está em nós. E aí a consciência vai dizer, você lembra? Aí vem a dor moral. Segundo relatam os espíritos, a dor moral é infinitamente pior do que a dor física. Então, toda falta cometida é algo que deverá ser pago na encarnação seguinte ou nas seguintes. Aí entra a misericórdia divina. Por que, Alisson? Porque às vezes, ou melhor, sempre, existe uma coisa chamada planejamento reencarnatório e a gente bate muito nessa tecla aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso. Porque a gente sempre esquece desse quesito. Que os mentores se juntaram com cada um de nós e fez um planejamento para a reencarnação diante desse nosso histórico pregresso. E aí diz assim, ó, nessa encarnação, rola não aguentar esse peso não. Não vai. Não vai não, não. Nessa, esse aqui vai ficar no banco. Você só vai pagar uma parte. A gente já está deixando separado essa aqui para quando você tiver mais ombro para suportar o peso. Por incrível que pareça, está pesado agora, tenha certeza, já foi aliviado. Porque a misericórdia divina faz com que a gente pague um negócio à prestação. Não é sempre à vista. Se fosse à vista, não sobrava um. Entende? E a prestação a gente atrasa. Na verdade, a prestação a gente atrasa, negocia, faz qualquer negócio. E o pior que tem, está lá escrito. Provas e expiações. Às vezes a prova ela é adiada. Olha que beleza. Não dá agora, não suporta, adia. Acontece. É a misericórdia divina, soberanamente justo e bom. Então, o que está acontecendo de difícil, tenhamos a certeza. Foi uma causa passada ou uma causa atual, onde o passado falou mais alto. Como assim, Alisson? Porque há situações que já são reflexos do ontem, diretamente. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Já falei aqui em inúmeras palestras, aqueles que nos conhecem sabem disso, nós temos um problema que chegamos ao ponto de passar por um transplante. Não tinha como fugir, já era um processo expiatório, não tinha mais, e eles adiaram o que puderam. Mas há situações outras que às vezes a gente consegue adiar.
aliviar, fazer com que haja uma negociação. Porque, de fato, a misericórdia divina, ela nos trabalha junto conosco, fazendo com que a gente chegue a ter êxito, que é o principal. O objetivo não é punir, é fazer com que o indivíduo aprenda. Então, é isso que acontece. Então, a gente não deve enxergar as situações como acabou. Não, calma. A espiritualidade sabe, foi feito um trabalho. Agora, é necessário passar. Nós temos que, porque afinal de contas, foi uma plantação que nós a fizemos. E agora é hora do resgate. E esse aprendizado estará gravado em nós. Isso é que é o mais interessante. É que a espiritualidade deixa gravado em nós esse aprendizado, para que numa próxima situação a gente opte, porque são aquelas situações que chegam, que são as atuais, a gente se depara com um problema que a gente criou agora, mas a gente vai responder a essas situações com a tendência negativa que nós trazemos do ontem. Então o Evangelho é muito claro, ele coloca lá causas atuais e causas anteriores das aflições. As atuais são situações que nós provocamos, mas que são frutos das nossas velhas tendências. Daí a beleza da justiça divina. A gente não foge, plantou, colhe. Mas, Alisson, e essa pauta do certo e do errado, dessa ética crística, estão nas leis morais. Porque, se não, vamos pensar, só ia valer para o mundo cristão. Aí a gente olha para o mundo islâmico, aí diz, mas eles não acreditam como nós acreditamos em Jesus. Jesus, para eles, é um profeta. Respeitam, mas não seguem o Evangelho. E agora, a lei não vale? Vale, porque não é a lei que está escrita ali, são as leis morais que regem o universo. Por isso é uma questão ética, e não do fato de se estar certo ou errado conforme a cultura. Então vejamos a delicadeza da doutrina em observar esses detalhes. E aí o código continua. Vejamos o que ele nos fala. Item 10. O espírito sofre, quer no mundo corpóreo, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Todas as misérias, todas as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em anteriores existências. Pela natureza dos sofrimentos, prestemos atenção nesse detalhe, porque espírito é curioso. Eu estou sofrendo por quê? Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência, bem como das imperfeições que lhe deram causa. É só olhar o que está acontecendo, que diante desta análise pode-se saber o que foi que aconteceu ontem ou o que está acontecendo agora. Então não tem nada místico, não tem nada extraordinário. A doutrina ela não vai trazer nada além da conversa com o racional, quando a gente entendeu Deus, Espírito, a lei de causa e efeito e a autonomia de cada um de nós na nossa vida. Tem pessoas que chegam aqui nas horas das orientações pedindo que os Espíritos resolvam tal problema. Não vai. Há outros que dizem, me diga o que eu tenho que fazer. Diga para mim se eu vou ou não vou, se eu faço ou não faço, se eu... Sabe quando é que um espírito sério vai responder dessa forma? Em raríssimas situações. Eu posso dizer quase nunca. Mas, Alisson, por quê? Por causa de uma coisa chamada livre. Se o mérito e o demérito é nosso, na hora em que o Espírito disser, faça, vá por ali, deixou de ser o mérito, passou a ser dele. Além do que, nós somos tão ingratos que a gente no primeiro momento agradece. Mas daqui a pouco, quando a cruz começar a pesar, a gente vai dizer, rapaz, eu fui marcado por um destino que eu vou dizer, viu? Eu podia ter falado com outro espírito, porque ô coisinha difícil que ele pediu para eu fazer. É verdade. Nós somos assim. Nós queremos a zona de conforto, mas é necessário o mérito. E é isso que o céu e o inferno vai trazer para a gente. Mas, Alisson, e a solução de tudo? Por que nós passamos por tantas situações? E como solucionar?
E aí os espíritos também falam, né? Kardec vai trazer no item 16. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Mas não é suficiente, sendo necessárias ainda a expiação, ou prova, e a reparação. Olha que beleza. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Arrependimento, vou repetir, arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação das faltas cometidas. Vamos refletir sobre esses 3 itens? O arrependimento, a expiação e a reparação. Nós gostaríamos de, antes de tocar nesses 3 pontos, para mostrar o quão é desafiador entender e buscar a ser espírita, nós perceberemos que as consequências que nós geramos para as nossas vidas, elas não são só aquelas diretas, ou das pessoas que se relacionam conosco diretamente. Alisson, seja mais claro. Às vezes nós temos a falsa impressão de que eu prejudico a B, e na hora em que eu prejudiquei a B, eu passei a ter uma responsabilidade sobre B. Não é real. Não é essa a ideia. Nós não devemos a pessoas. Nós devemos à lei divina que está na consciência. Na hora em que eu faço um mal a B, B tem uma oportunidade magnífica de perdoar a mim e seguir em frente no seu processo evolutivo sem marcas. Pelo contrário, com mérito. Porque é possível que eu tenha sido ferramenta da lei divina para feri-la, mas ela tinha um débito com a própria lei. Não era comigo, eu só fui a ferramenta. Vamos pensar com calma. Esse assunto fala diretamente a cada um de nós. E aí a gente tem essa ideia que estamos agora relacionados direto. Não é verdade. O negócio é muito mais amplo e, ao mesmo tempo, a divindade nos arruma situações para que a gente se ajuste sem fazer com que outros sofram pelo nosso equívoco. Porque se essa pessoa me perdoa, ela segue, eu fico com um débito. Agora encontrarei uma situação que eu atrairei pelo próprio processo da causa e efeito e irei sofrer da mesma maneira, em proporção ao que eu causei. Foi o que a gente leu num item atrás. Mas não é a pessoa que precisa passar comigo. Não obstante, quando essa minha ação para com a pessoa gera consequências para terceiros, eu agora respondo pelo mal que fiz à pessoa e as consequências que geraram para os terceiros. Dá para entender a complexidade do negócio? Porque seria muito bom se eu simplesmente chego ali num arrobo de fúria, empurro alguém com raiva, essa pessoa é uma mãe, bate a cabeça no chão, desencarna com traumatismo craniano, fica com filhos pequenos que agora são levados a um orfanato e se perdem, entre aspas, durante a sua existência. Eu não vou responder pela condição só de ter empurrado, não, mas o que aconteceu com essas crianças ao longo de todo o tempo. É a lei. É perfeita. Mas, Alisson, de fato você vai precisar reencarnar com elas? Não, porque eu não sei qual é o sentimento delas diante de tudo que aconteceu. Talvez eu seja o grande infeliz. Ela siga feliz com os filhos depois, que elevaram-se no processo do perdão e da compreensão de tamanha ignorância no qual eu agi. Não obstante, terei eu agora que voltar à terra, a esse palco terreno, depois de passar por alguns sofrimentos impostos pela minha consciência, não é por nenhuma divindade. E simplesmente volto à terra agora para resgatar através do amor e não da dor.
Mas às vezes nós somos tão tardos que a dor vai ser a ferramenta pela qual eu desperte para a atitude do amor. Porque o objetivo, repito, não é penalizar o indivíduo, é fazer com que ele aprenda. E aí os passos. Então o arrependimento é o primeiro ponto. De todos os equívocos que nós cometemos, é importante a gente lembrar que a gente vai chegar num nível em que a gente vai dizer: Pai Celeste, eu fiz uma bobagem, porque para que isso aconteça, o meu código de conduta, pelo qual eu pauto a minha vida, tem que ser renovado. Porque talvez eu olhe e diga: isso não é nada demais. Não é nada demais agora, que eu não consigo enxergar. Lá na frente, quando a gente amadurece espiritualmente, a gente diz: como eu fui infeliz. E aí vem o arrependimento. E no processo do arrependimento, pesará sobre nós algo que nos marca profundamente, que o Evangelho nos fala: o egoísmo e o orgulho. E o orgulho, então, fala muito mais alto, porque nós estamos numa casta tamanha, em especial quando entendemos aquilo que deve ser, que nós não aceitamos o próprio erro. E isso é fruto do orgulho. Então nós nos castigamos, nós nos punimos. E o Espírito Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que isso é tão marcante em nós, que não são poucas as vezes que nós atraímos ou desenvolvemos doenças em nosso corpo via culpa inconsciente, para que venhamos a nos sentir, entre aspas, quites com o que nós fizemos de errado. Daí a necessidade do auto-perdão, porque o arrependimento não é por este viés. Não é o viés da culpa e ficar se colocando no chão toda hora e dizendo: eu errei, eu não podia ter feito. Isso é orgulho. E a gente nem percebe. Por isso a doutrina diz, em bons termos de música popular, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Dói errar? Muito. E quanto maior for o nosso orgulho, mais dolorido é o erro. Por isso ele não para no arrependimento, porque este próprio processo de identificar vai gerar em nós o segundo item, a condição da expiação. A gente vai expiar agora as consequências. E a gente começa expiando por ter feito equivocado. E já saber que errou. Meu Deus, como dói saber que eu errei. Mas é importante que nestes momentos, que a gente olhe para trás, colocando uma tonelada nas nossas costas, tenhamos a humildade de dizer: era o máximo que eu podia fazer. Da maneira com que eu enxergava e das ferramentas que naquele período eu tinha, eu só conseguia fazer aquilo, nada além. Então, auto-perdão é fundamental para que a gente não se constranja todos os dias atraindo para nós doenças no corpo e no psiquismo, como se a divindade quisesse que a gente se humilhasse. Não é esse o papel. É esse reconhecimento de dizer: de fato, não à toa Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, e aprendei também comigo, que sou manso, que sou humilde. Não quero punir, não é para castigar, não é para chorar, no sentido de constranger-se. Chorar pode, porque a gente desanuvia, mas não como revolta ou desespero. Agora é a hora de, passando por esse processo da expiação, e esse processo da expiação exige de cada um de nós uma coisa chamada maturidade. Alisson, eu pedi perdão àquela pessoa em que eu fiz o mal e ela não me perdoa. Aceite, porque isso faz parte da expiação. A trabalhar a humildade, a dar ao outro o direito de ele fazer aquilo que está no seu nível de consciência. Não adianta querer forçar. Passamos tanto tempo, talvez, para enxergar o equívoco. Deixe que a pessoa um dia vai perceber a sinceridade do seu pedido de perdão e siga trabalhando no bem. Porque na hora em que a gente agora trabalha no bem, esse processo do trabalhar neste bem é reeducar os valores. E, naturalmente, nós estaremos quitando o débito com esta pessoa, com todos aqueles que cercam. Porque, como dissemos, eu não devo à pessoa, eu devo à lei. E se o objetivo é o aprendizado, e na medida em que a gente vivencia agora o bem, a gente aprendeu, não repete o equívoco e segue adiante. Por isso que quando nós observamos a literatura espírita, André Luiz, Manuel Filomeno, Joana, nos seus romances, quando se apresentam aqueles espíritos superiores, eles não julgam
com ferocidade aqueles espíritos infelizes. Pelo contrário, eles dizem: todos nós trazemos em nossa história uma quantidade imensa de erros do passado. E é essa a beleza da doutrina espírita, que nos convoca a refletirmos que esse futuro, no sentido do desencarne, não será outra coisa senão essa mesma experiência. Chegarmos do lado de lá, às vezes nos enganando junto a regiões de sofredores, fazendo parte deles e curtindo aquilo que está sendo colocado, até um dia em que a gente de fato desperte e perceba que a vida não é aquilo, e a divindade estará sempre disposta, como fizera com o filho pródigo, dando uma nova oportunidade para retornar à terra, agora espiando os equívocos e, acima de tudo, colocando em nossas mãos a terceira parte fundamental, a reparação daquilo que um dia a gente fez. E aí perceberemos indivíduos que trazem os corpos danificados e que passam por sofrimentos e, ao invés da revolta, era agradecer a Deus a oportunidade de já estar arcando com as consequências, porque, segundo a leitura que foi feita na espiritualidade, esses ombros já têm condições de reparar aquele equívoco do passado. Quando alguém nos trair, agir de maneira equivocada, que saibamos agradecer esta ferramenta da divindade que nos impulsiona para a frente. Porque os verdadeiros professores e mestres apresentam-se dessa forma, porque vão falar de verdade da realidade que nós estamos intimamente. E não à toa, e aí falo diretamente para nós espíritas, que estamos vinculados às vezes aos trabalhos e nos deparamos com figuras que às vezes julgam, pré-julgam ou não têm tolerância conosco porque projetam em nós uma realidade que ainda não temos, é o exercício de compreender o outro, de compreender a si mesmo na própria limitação, porque nós somos limitados e estamos no exercício. Daí essa obra, O Céu e o Inferno, tão pouco conhecida da maioria dos espíritas, faz esse convite objetivo para que a gente conheça a fundo a realidade que nos aguarda e que já fizemos parte delas ontem, porque já viemos da pátria espiritual e para lá retornaremos, compreendendo que o que acontece em nossa vida, em especial aquilo que nos machuca, mas também aquilo que se apresenta em formas de bênção, é a mão da divindade, entre aspas, nos auxiliando neste processo evolutivo. A doutrina espírita não fala de mitos, pelo contrário, ela nos convoca à razão, e neste processo da razão, mostra que somos verdadeiros autores do nosso processo existencial. Deus amando a todos, fazendo com que o sol brilhe sobre justos e injustos, e dando a cada um de nós a caneta que irá escrever as páginas que já nos aguardam nos capítulos futuros. Que tenhamos a responsabilidade de fato, conhecermos o Espiritismo, esta obra magnífica que nos convoca a refletirmos sobre a morte, percebendo que lá nada mais é do que a continuidade do que estamos passando aqui. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.